Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a esse vídeo introdutório de um texto importante para nós nos estudos hermenêuticos, que é o diálogo Ion do Platão, né? O diálogo Ion, ele aparece, para aqueles que conhecem o texto os textos, né, que foram transcritos das palestras do Schleiermacher, que dizem respeito à arte da interpretação, né? O Schleiermacher é o pai da hermenêutica, e nesses textos aparece o Ion de Platão como uma espécie de problema, né, por assim dizer, para aquilo que o Schleiermacher vai dizer como uma interpretação divina ou psicológica, né? Ou seja, existe um elemento aí na tarefa hermenêutica que, de algum modo, ela seria considerada já a partir de Platão como uma espécie de divinatória, vamos dizer assim, né? Que teria como função, portanto, a tarefa de interpretar um autor naquilo que as suas palavras estão querendo dizer, né? A gente vai ver no Ion de que maneira isso aparece. O Platão coloca esse problema em um texto que por si só exige alguns traços de interpretação, que é o gênero do diálogo. O gênero literário dos diálogos foi composto, né, por diversos socráticos, discípulos de Sócrates, que articularam, né, uma investigação filosófica por meio de perguntas e respostas, né? Portanto, um gênero todo dedicado exclusivamente àquilo que está na origem da prática filosófica, da atividade de filosofia. Os diálogos de Platão são os mais conhecidos desses. Boa parte dos socráticos quase não sobrou nada, né, que possa nos fazer ter uma visão de conjunto da obra. E o diálogo Ion é um desses que compõe o que se chama de primeira fase do Platão, né, que seriam diálogos mais ligados à experiência socrática, os diálogos de juventude, enfim, nós não vamos entrar muito nessas classificações, mas a princípio a ideia é que a gente tenha uma noção do diálogo Ion como sendo pertencente a uma proposta de Platão em apresentar esquematicamente aquilo que o Sócrates fazia pessoalmente, ou seja, fazer com que o interlocutor questionasse acerca de seus pressupostos de conhecimento a fim de orientá-lo para a investigação. Tá? O que a gente vai ver o Sócrates fazer com o Ion é exatamente isso. Ele procede a partir da colocação do tipo de saber que o Ion se diz possuidor, e a partir disso provoca o Ion a querer conhecer mais desse mesmo saber, né? Em algumas circunstâncias, a dialética de Sócrates ela se impregna de um embate, né? Portanto, aquele que se diz saber pode não se dar por vencido, ou seja, pode não aceitar que realmente não sabe, ou então que falta saber alguma coisa, e esse caráter de contenda, né, ele não se apresenta aqui especificamente no Ion, né? A princípio, o Ion parece alguém disposto a comprar a dificuldade surgida pelo questionamento socrático e, portanto, interessado em conhecer aquilo que talvez faltaria ao seu saber. Certo? Então, de um modo bastante geral, o diálogo ele poderia ser dividido em 3 fases, tá? Em 3 partes. Numa primeira parte, a gente tem o encontro de Ion com Sócrates, propriamente dito. O Ion vem de um campeonato em que ele sai vitorioso em primeiro lugar, Sócrates o elogia, e o pergunta a que deve-se, né, a essa sua grande atuação,
E esse texto a gente vai ler para a gente poder ter mais ou menos uma ideia das palavras que o Sócrates vai colocar para poder apresentar o problema. E depois a gente vai ter, em cima desse diálogo inicial, né, a apresentação de uma questão acerca do que é, de fato, isso que o Ion sabe, e se ela é um saber relacionado apenas a Homero, como o Ion diz, ou se ele pode ser relativo a todos os poetas, né? Um segundo ponto, que termina com esses argumentos, vai direcionar a questão para a implicação da arte da hermenêutica, né, que é a arte que o Ion se diz possuidor, como sendo de caráter divino e não propriamente uma arte. E colocado esse ponto, o Sócrates retorna a um questionamento em relação ao Ion, para saber, afinal, que tipo de arte é essa que o retórico, né, o retor, né, aquele que é o rapisodo, melhor dizendo, né, aquele que se diz intérprete dos poetas, ele é possuidor, né? Que tipo de arte é essa? Vejam, nessa esquemática, né, se num primeiro momento ele questiona o tipo de arte que o rapisodo possui, e num segundo momento ele já afirma, né, isso estou falando do Sócrates, ele já afirma que essa não é propriamente uma arte, né? O Sócrates vai dizer isso claramente, não é nem uma arte e nem um conhecimento, ela é uma divinatória, né? Ela é uma experiência divina, digamos assim. E na terceira parte, então, ele voltaria a questionar Ion sobre a arte do Rapisodo, né? Me parece que essa simples distinção em três partes já mostra que na última parte o enfoque vai ser um enfoque dialético interessante, visto que a segunda parte ela já apresentou para a gente o que seria, afinal, ou pelo menos tentaria dizer, né, o que é a arte do Rapisodo. Vamos ficar, então, no primeiro momento. O Sócrates coloca em algumas palavras a sua interlocução com o Ion nesses termos, né? Com efeito, o Ion muitas vezes tem inveja dos rapisodos, né, que era a atividade própria do Ion, por causa de vossa profissão, né? Profissão aí está traduzindo técne, né? Pois não somente exige essa arte, né? Então vejam que é o Sócrates que está caracterizando isso como uma arte, uma técne, em grego, que vos apresenteis ricamente vestidos com a mais bela aparência imaginável, como vos é forçoso viver sempre na companhia de excelentes poetas, principalmente na de Homero, o maior e o mais divino dos poetas. E não somente repetir seus versos, como penetrar-lhes o sentido profundo. É muito de invejar. Ninguém poderá tornar-se rapisodo sem compreender o que o poeta quer dizer, pois antes de mais nada, o rapisodo terá que ser intérprete entre os poetas e seus ouvintes. Então vejam que nesse primeiro momento Sócrates caracteriza a atividade do Ion como rapisodo enquanto uma arte, e essa arte teria como tarefa a interpretação dos poetas face aos ouvintes, ou seja, o rapisodo seria uma espécie de intermediário entre o poeta e o ouvinte, no sentido de interpretar, e aí o termo é hermeneias, né? E interpretar a fala do poeta. Vejam que quando a gente traduz isso para o português, interpretar, nós conservamos a duplicidade da terminologia que aparece aqui no tipo de atividade pressuposta pelo rapisodo. O rapisodo era aquele que não apenas narrava e portanto, falava sobre a poesia de um poeta, mas era aquele que atuava, representava essa poesia.
Portanto, estava falando de alguma cena, ele encarnava, materializava as falas e as circunstâncias dessa cena, por vezes derramando lágrimas numa cena de choro, por vezes se revoltando numa cena de raiva, porque era papel do Rapsodo ter esse caráter também de um ator, né? Então, veja, quando nós traduzimos por intérprete, né? Intérprete conserva essas duas noções, a daquele que vai encarnar, portanto, representar um papel, e esse papel é de todas as personagens que compõem a obra, mas também intérprete no sentido de entender aquilo que o poeta está falando, de poder comunicar de uma maneira até melhor do que o próprio poeta fez, aquilo que o poeta está dizendo. Tá legal? Essa caracterização do que o Sócrates faz, o Ion concorda com ela, e apenas acrescenta que ele faz isso muito melhor direcionado para Homero, né? O Sócrates, então, questiona se, de fato, ele não poderia fazer isso para todos os poetas, visto que interpretar a arte de um poeta é interpretar a possibilidade de interpretar todos eles, né? Visto também que os poetas gregos daquele modo, né, daquela maneira, da época, falavam sempre sobre os mesmos temas. Então, o que diferencia, por exemplo, saber interpretar Homero de Hesíodo ou então de Arquíloco, né, que são dois outros poetas que vão ser introduzidos aqui no diálogo. A essa dificuldade, o Ion não consegue responder e, na verdade, concorda, né, que, por algum motivo, ele deveria conseguir interpretar os demais poetas, né? Dado o raciocínio de Sócrates, é inevitável que, se você sabe interpretar algum poeta, você consegue interpretar outros poetas. Acontece que o que Ion vai dizer é que ocorre com ele uma espécie de identificação com Homero, de tal modo que ele ouve falar de outros poetas e adormece, né? Pega no sono, não consegue se interessar. No entanto, quando ele ouve Homero, aquilo enche os olhos, né? Ele consegue vivenciar aquilo de tal maneira que ele encontra uma identificação com aquela poesia. Qual é a diferença, então, portanto, né? O que está em jogo aí? O Ion falando, ele vai dizer assim, qual será então, Sócrates, a causa de eu não concentrar a atenção, nem poder formular nenhum conceito, chegando mesmo a cochilar, sempre que alguém me fala de outro poeta, ao passo que fico logo desperto, a uma simples referência a Homero, concentro o espírito e sei dizer um mundo de coisas. O que acontece é que existe, em relação ao Homero, para o Ion, uma espécie de incômodo, né? Um despertar. Ele, em relação ao Homero, é despertado para aquela função de intérprete, de tal maneira que isso não acontece com os outros poetas. O que nós vamos ver nessa segunda parte, então, esse é o início da segunda parte do diálogo, é que a atividade, portanto, do Rapsodo parece ser não uma arte e não um conhecimento, né? Os dois termos técne e episteme aparecem aqui como termos técnicos para a filosofia, né? Arte e conhecimento. E o Sócrates vai dizer que a arte do Rapsodo, na verdade, né, utilizando aí esse termo de uma maneira bem abrangente, o fazer do Rapsodo não é uma arte nem um conhecimento, mas é uma divinatória, vamos dizer assim, tal como a dos adivinhos e das coribantes, né, da religião. Então, duas atividades aí ligadas ao traço religioso da cultura grega, e que faz com que o Rapsodo, de certa maneira, esteja imbuído do poeta no momento em que ele o interpreta. É como se o Ion, para conseguir interpretar bem um poeta, ele necessitasse encarnar o poeta, né? Aparece aqui nesse momento também um detalhe interessante, que é a atividade do Rapsodo como sendo intérprete de intérprete, visto que o poeta, tal como os adivinhos, eles parecem ser intérprete dos deuses, né? Então, portanto, você tem uma cadeia de relações aí entre os deuses, que são o repositório, vamos dizer assim, das mensagens que seriam vinculadas à sociedade grega, e esses poetas são os primeiros intérpretes dessa mensagem divina.
E os rapisodos seriam os intérpretes dos intérpretes, né? Portanto, intérpretes dos poetas, intérpretes daquela mensagem divina. Acontece que eles são intérpretes do modo como um determinado poeta apresentou aquela mensagem, né? Portanto, tem um caráter aí, de certa maneira, especificado para um poeta, um autor, tá? E aí surge, para tentar explicar, né? Na verdade, Sócrates não explica, ele apenas descreve o que acontece na atividade do Rapisodo. Ele vai utilizar a referência da pedra de Heracles, né, que era o termo, né, para a conhecida palavra, para a conhecida pedra do ímã, que faz a atração do ferro, né? Então, o Sócrates vai dizer assim, ao que parece, os poetas são uns ímãs, né, e que atraem determinados rapisodos, e esses rapisodos têm por função atrair determinados ouvintes, né? Porque a pedra de ímã, ela vai passando a sua energia atrativa, digamos assim, né, para todos os ferros que vão se encaixando nela, de tal maneira que pode ser uma quantidade de ferro tal, e ela sempre vai ter esse poder de atração, né? Ou seja, a maneira como Sócrates está entendendo, está descrevendo essa atividade do rapisodo, deriva de uma espécie de energia atrativa, tá? Energia magnética, por assim dizer, tá? Que faria com que os deuses, que são os repositórios culturais das mensagens para os gregos, fossem os ímãs que atraíam os rapisodos e os seus ouvintes, a ponto de eles não conseguirem explicar por que são atraídos, tal como as coribantes na religião grega, no teatro, e até mesmo os adivinhos não conseguem explicar o que acontece quando eles são tomados pela presença de um determinado Deus para orientar uma mensagem divina. Percebe que nesse segundo ponto, a caracterização da atividade do rapisodo contrasta, ou vai contrastar com aquilo que na terceira parte do diálogo vai aparecer como uma espécie de novo questionamento, né? Dada, portanto, a descrição da atividade do rapisodo nesses termos, de ser uma atividade atrativa, magnética entre poeta, rapisodo e ouvinte, o que justifica essa atividade ser chamada de arte ou não? A insistência do Sócrates com relação a considerar a atividade do rapisodo uma arte ou não, deriva do fato de conseguir alocá-la no interior de outras artes, né? Na relação com outras artes. E parece aqui que na terceira parte do diálogo, nesse questionamento final, o Ion não vai conseguir identificar ao certo a que tipo de arte a sua atividade realiza, né? Porque há várias artes presentes na poesia de Homero. Homero sabe falar sobre navegação, sabe falar sobre guerra, sabe falar sobre governo. No entanto, nenhuma dessas artes corresponde à arte do rapisodo propriamente dita. O Ion ainda se embola um pouco ali, dizendo que a arte do rapisodo é saber ser um grande general, o que não é verdade, o Sócrates acaba demonstrando, de tal modo que, no fim, o que a gente pode entender como sendo a resultante desse questionamento é que, dada a descrição da segunda parte, e insistir numa caracterização do rapisodo como uma arte, na verdade, é contrariar o tipo de atividade que o rapisodo está fazendo. O rapisodo faz, o Ion até tenta identificar como sendo uma arte da totalidade do discurso do poeta, quando, na verdade, essa totalidade deveria abranger as partes, né? Portanto, ele deveria saber um pouquinho de cada uma dessas artes. O que o Platão, em último caso, como escritor do diálogo, está nos apresentando qual é a dificuldade, portanto, de nós caracterizarmos isso que se chama de hermenêutica, de intérprete, tá? A função dupla do rapisodo de, ao mesmo tempo, representar, encarnar, encenar os poemas que ele mesmo se diz compreender. Essa dupla atividade do intérprete, portanto, tem um traço que permanece inexplicável, porque existe um canal magnético
né, que une poeta, intérprete e ouvinte, de tal modo que a gente não poderia resumir isso a uma arte. Tá? Então, a maneira como o Platão coloca isso nesse diálogo com Sócrates, e iam terminando, inclusive, por voltar, né, a uma referência aos deuses, vai dizer o Sócrates, então, prefere que eu te chame de um homem justo ou de um homem divino, né? Porque se você diz que tem uma arte que você não consegue demonstrar qual você facilmente seria colocado no âmbito dos homens injustos, né? Então, entre ser chamado de um elogiador artificioso de Homero e um homem divino, é claro que o Ion prefere ser colocado no campo dos homens divinos, né? Tanto dos adivinhos quanto dos pertencentes à religião grega, né? Das coribantes e tal. O que me parece estar colocado aqui, portanto, é que tipo de elemento pode ser apresentado para a gente caracterizar uma arte da interpretação. A interpretação é, portanto, colocada como um problema porque a gente não consegue dar conta de todos os elementos que a compõem. A gente sabe do fenômeno, a gente conhece o que está envolvido aí na atividade de interpretação, no entanto, a gente não consegue definir de que maneira racional a gente pode explicar esses elementos interpretativos, né? O fenômeno existe, a gente só não sabe como explicá-lo. A gente percebe, portanto, por que esse diálogo surge para o Schleiermacher como um paradigma, na medida em que ele, ao mesmo tempo, coloca uma descrição bastante interessante do tipo de atividade que o intérprete faz, ao mesmo tempo que nos apresenta uma possibilidade de refletir sobre essa problemática de tal maneira a pensarmos uma arte da interpretação, uma hermenêutica, tá? Me parece que esse é o ponto mais específico, digamos, do diálogo para o campo da hermenêutica. Esse diálogo também pode ser lido em termos de interpretação da arte, tá? O que não nos cabe aqui no momento, mas quanto à hermenêutica, esse ponto ele me parece ser fundamental. Um detalhe de colocação não só do fenômeno, mas também do problema. Até lá, gente.